E aí, gente? Então, meu nome é Bruno. Então, vamos aqui hoje gravar com vocês módulo 3 de Química 2 da primeira série militar. Tranquilo? Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo. Então, gente, olha só. Esse módulo, ele vai falar sobre propriedades da matéria, tá? Só que a gente pode dividir em dois tipos. Nós temos as propriedades gerais, são aquelas propriedades onde qualquer corpo, qualquer matéria vai ter, tá? Lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ou seja, eu tenho massa, eu ocupo lugar no espaço, a parede tem massa, ocupa lugar no espaço, então tudo é feito de matéria, tá? Então são propriedades que eu vou ter, que a parede vai ter, que a cadeira vai ter, que o ventilador vai ter, não importa, porque tudo é feito de matéria, tá? A primeira é a extensão. Ela é a propriedade da matéria que tem de ocupar um espaço. Por exemplo, eu tenho massa, eu não tenho um tamanho, você não tem um tamanho, nós somos matérias. Então, ou seja, eu tenho um tamanho, você tem um tamanho. O que diferencia eu de você? O tamanho. A cadeira tem um tamanho. Então, ou seja, toda matéria ela vai ter um tamanho, tá? Então, ou seja, esse tamanho a gente mede em volume, tá? Que é a extensão de um corpo, tá? O segundo, a gente diz que é a inércia, que é a propriedade da matéria tem que permanecer na situação que se encontra, ou seja, em movimento ou em repouso. Por exemplo, a cadeira se mexe? Não, por quê? O corpo tende a ficar em repouso até que uma força seja aplicada a ela. Isso a gente aprende em física, né? Então, ou seja, eu aplico uma força, a cadeira se mexe. A mesma coisa no nosso corpo, tá? Quando o nosso corpo fica muito tempo em repouso, tipo quando a gente está dormindo, fica mais difícil para a gente se levantar. Então, a gente tem que aplicar uma força para o nosso corpo se levantar. Depois que o nosso corpo começa a se levantar, a andar durante o dia, você vê que fica mais fácil andar, tá? Então é mais fácil tu andar durante o dia que você levantar de manhã cedo, porque teu corpo ficou uma boa parte da noite descansando. Tranquilo? Então, ou seja, a massa também mede a inércia do corpo. Para eu mover alguma matéria que tenha muita massa, eu preciso de mais força para mover aquilo. Mesma coisa você poder frear. É muito mais fácil você parar o movimento de um corpo pequeno do que de um corpo grande, tá? Mas a inércia, ela diz isso, tá? O segundo seria a impenetrabilidade, que seria da física também, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, a matéria, ela é impenetrável. Eu não consigo atravessar a parede porque eu tenho massa. A parede também tem massa. Então, ou seja, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a matéria é impenetrável, tá? Então, repara aí o exemplo que ele coloca. Repara que tem um papel dentro do copo e quando ele mergulha o copo dentro da água, o papel não é molhado. Por que não é molhado? Porque dentro do copo também tem ar. Então a água não consegue penetrar naquele espaço onde tem um ar. A próxima propriedade seria a compressibilidade, que é a propriedade da matéria quando a gente tem volume reduzido. Como vocês podem ver aqui, tá? A matéria pode ser comprimida. Aqui o exemplo nós temos uma seringa, né? Imagina que tu tampa aqui o êmbolo a ponta da seringa e pressiona aquele êmbolo, né? Então você vai ver que você vai conseguir chegar no limite. Chega uma hora que você não consegue mais comprimir. Por quê? O que tem dentro aqui da seringa? Ar. Então você consegue comprimir o ar até uma certa pressão. Toda a matéria é comprimida. Claro que a força que vai usar para me comprimir não é a mesma força que você vai utilizar para comprimir a cadeira, tá? Mas a matéria, ela tem essa capacidade de ser comprimida, tá? A próxima seria a elasticidade, ou seja, a matéria ela é elástica. Nesse exemplo aqui, ó, se eu tampo de novo a ponta da seringa e puxo o êmbolo, você vai ver que ela vai esticar. A mesma coisa, a minha pele, ela é elástica. Por quê? Toda matéria, ela tem a sua elasticidade, tá? Repare que quando eu solto, ela volta ao normal. Claro que não é a mesma elasticidade que vai ter uma cadeira, que vai ter um guarda-roupa, por exemplo. Mas toda matéria ela é elástica, tá? E também toda matéria ela é divisível, tá? Que seria a divisibilidade, que é a propriedade que a matéria tem de se reduzir em partículas extremamente pequenas.
Vocês já viram toda aquela parte de átomo, né? Que é a menor parte da matéria. Então, eu consigo pegar qualquer tipo de substância, qualquer matéria, dividir ela, sair dividindo, até chegar um momento que é tão pequeno, que é tão pequeno, que a gente vai chamar de átomo, tá? Mas toda a matéria ela é dividida. Eu consigo pegar uma cadeira e ficar cortando ela em vários pedaços pequenos. Eu consigo pegar qualquer tipo de matéria e sair cortando. Deu para ver? São propriedades que a gente diz são gerais, tá? Toda matéria vai ter. E temos também a indestrutibilidade, ou seja, a matéria ela é indestrutível. Nada, ó, tá assim, a matéria não pode ser criada e nem destruída, ela é apenas transformada. Ou seja, nunca que a matéria vai sumir do nada. Ela não vai sumir. Ela vai ser sempre transformada em alguma coisa. Então, se eu pegar um exemplo aí, tô tacando fogo na madeira, por exemplo. A madeira não vai ser destruída, ela vai ser transformada, tá? E nesse caso, ela vai ser transformada em carvão, CO2 e alguns outros componentes. Então, a matéria, ela sempre ela é transformada, tá? Daí veio o próprio nome química, que é o estudo da transformação da matéria, tá? Então, reparem, todas essas propriedades acontecem com todo mundo, tá? Todo tipo de matéria, tá? Só que também temos as propriedades específicas da matéria. Essas específicas nos permitem diferenciar um componente do outro, tá? Repare que todos têm massa, todos têm volume, então, ou seja, você não consegue diferenciar eles. Mas na específica, você consegue diferenciar eles através dessas propriedades. Como, por exemplo, a primeira é a propriedade organolépticas, que seria cor, cheiro, sabor. Então, por exemplo, você consegue diferenciar uma matéria da outra pela cor, não consegue? Aquela matéria é verde, aquela outra ali é azul. Não consegue diferenciar? Ou então você não consegue diferenciar a comida pelo gosto? Veja se você sabia o que que é. Ó, aquela comida ali tem tal gosto. Aquela comida ali tem outro gosto. Então você sabe diferenciar pelo gosto. A mesma coisa pelo cheiro. Matérias diferentes têm cheiros diferentes. Sabe que a vida daquela fruta tem um cheiro, aquela fruta vai ter outro cheiro. Então essas são propriedades que você consegue diferenciar uma matéria da outra. São as propriedades específicas da matéria, que a gente chama de propriedades organolépticas. Por exemplo, aqui, ó, consegue diferenciar o sal, por exemplo, do açúcar apenas pelo gosto. Se você olhar apenas no aspecto físico, tu consegue diferenciar. O sal é um pouco mais cristalino, um pouco mais brilhoso. Mas mesmo assim é muito difícil. Mas tu consegue diferenciar eles pelo gosto, não consegue? A outra seria dureza, por exemplo. Ó. Dureza é definida pela resistência que a superfície oferece quando riscada por outro material. A substância mais dura que se conhece é o diamante, que é usada para cortar e riscar como o vidro, por exemplo. Então, gente, você consegue diferenciar um material outro pela dureza, tá? Lembrando que dureza não significa que ele não pode ser destruído, tá? O próximo seria o brilho, ou seja, o brilho é a propriedade que faz com que os corpos reflitam a luz de modo diferente. Então, ou seja, você consegue, às vezes, você ver aquela moeda novinha, né, brilhosa, bem característica, sei lá, pegar uma moeda de 5 centavos, por exemplo, tem aquele brilho avermelhado do bronze, do cobre. Ou seja, tu consegue diferenciar os componentes por brilho, porque uns vão brilhar mais do que o outro. Claro que a vida aquele brilho vai estar um pouco mais ofuscado por estar velho, mas você consegue diferenciar componentes apenas através do seu brilho. Tranquilo? Temos também a maleabilidade, ou seja, a propriedade que faz a matéria ser moldada. Existem matérias maleáveis e não maleáveis. Ou seja, se aquele material é maleável, ele tem a propriedade. Não é maleável, ele tem outra propriedade. Né? Então, ou seja, temos materiais que a gente consegue malear eles, moldar de alguma forma, como, sei lá, para fazer uma aliança de ouro. O ouro é um material maleável. Montar uma estátua. Esse material, ele é maleável. Se ele não for maleável, você não consegue moldar ele em nada, tá? Também temos a ductibilidade, que é a propriedade que tem de formar fios, tá? Um exemplo é o cobre, por exemplo. Nem todo material pode ser fios, né? Então, ou seja, eu tenho aquele material que vai ser um bom condutor
e o material que vai ser um mau condutor. Então, é um tipo de propriedade que a gente pode diferenciar os materiais pela sua ductibilidade, que a gente diz, tá? Temos também a densidade, que é também chamada de massa específica de uma substância. É uma razão entre massa e o volume ocupado da substância. Você já pode ter ouvido aquela grande piada, né, que o pessoal faz. O que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Se eu botar na balança, tudo é 1 quilo. 1 quilo é 1 quilo, não é? Só que taca em alguém. Não, mentira, não taca não. Vocês vão ver que são coisas diferentes, porque isso tem a ver com a densidade. Se você pegar 1 quilo de pena, você vai ver que ela ocupa um espaço muito grande. Se você pegar 1 quilo de chumbo, vai ser um negócio pequenininho. Por quê? Tem muita massa concentrada no pequeno volume. Isso seria a densidade. Tá? E a densidade também nos permite ver lá na mistura heterogênea que fica em cima e que fica embaixo. Quanto menor for a densidade, mais ele vai ficar em cima. Quanto maior a densidade, mais ele fica embaixo. Então, se eu tenho uma mistura entre água e óleo, por exemplo, o óleo não fica em cima, a água não fica embaixo. Então, por quê? O óleo tem uma densidade menor do que a da água, enquanto a água tem uma densidade maior do que a do óleo. Isso vai se aplicar com qualquer substância que envolver mistura, tá? Como vocês podem ver, a gente consegue boiar, às vezes, mais fácil na piscina, no rio, porque a nossa densidade, nosso ar que fica dentro do nosso corpo, é menor do que a água do mar. Tranquilo? E, por último, nós temos o magnetismo, que algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs. São as substâncias magnéticas. Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs. E ficou 2 vezes, né? Então, ou seja, a gente sabe que, por exemplo, o ferro é um material que é atraído pelo ímã. Existem alguns outros que são atraídos por ímã? Existem, tá? Só que são muito poucos. Existe um pequeno hábito da gente falar que metais são atraídos por ímãs, mas não são metais, tá? São ferros e alguns outros metais que estão ali envolvidos. Tranquilo, gente? Vê se deu para... Ah, esqueci de mais um. Claro, foi mal. Que seria o ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade, tá? O que seria o ponto de fusão, gente? É aquela temperatura exata onde o composto passa do estado sólido para o líquido. Por exemplo, a água. A gente sabe que a água congela em 0. Então, o ponto de fusão da água é 0. Tranquilo? Agora, se eu pegar, por exemplo, o álcool. O álcool, ele tem um ponto de fusão que é muito abaixo de 0. Se você pegar o álcool puro, deve ser em torno de menos 100 graus. Então, ou seja, eu consigo diferenciar a água do álcool pelo seu ponto de fusão. Eu tenho 2 substâncias que eu não sei qual é. Boto para congelar. Aquela que congelar em 0, eu sei que é água. Tranquilo? A mesma coisa do ponto de ebulição, que é a temperatura onde uma substância passa do estado líquido para o gasoso, por exemplo. A água. A gente sabe que a água evapora em 100 graus, não sabe? O álcool, ele evapora em aproximadamente 80 graus. Então, ou seja, eu tenho 2 compostos. Aquele que evaporar em 80, eu sei que é álcool. Aquele que evaporar em 100, eu sei que é água. Então, eu consigo diferenciar eles pelo ponto de fusão. Agora, e o último aqui é a solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido nesse solvente. Então, por exemplo, a gente sabe que o sal se mistura com a água. Eu sei que o açúcar se mistura com a água. Só que se você reparar, o sal se mistura muito mais fácil com o açúcar, por exemplo, do que o sal se mistura muito mais fácil com a água do que com o açúcar, por exemplo. Tem compostos que são solúveis em água e tem compostos que não são solúveis em água. Na química, pelo menos para ensino médio, sempre que você vê a palavra solubilidade, é sempre em água. Então, ou seja, compostos que vão conseguir se dissolver bastante em água. Então, eu consigo dissolver mais de um composto em água do que outros, tá? Isso a gente chama de solubilidade. Então, gente, isso está ficando por aqui hoje. Espero que tenha aprendido bastante e até a próxima.